Muita gente se questiona se a Rússia é comunista, socialista ou capitalista. A guerra contra a Ucrânia, que começou há mais de 2 meses, levantou várias questões, inclusive de qual lado está o regime russo. Eu sou Débora Oliveira e nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre a política da Rússia e se Vladimir Putin é de direita ou de esquerda. Bom, eu começo te explicando o que é o putinismo, que é a ideologia política do Putin. O termo putinismo é usado na imprensa ocidental e pelos analistas russos, muitas vezes com uma conotação negativa, para poder descrever esse sistema político da Rússia comandado por Putin entre os anos 2000 e 2008 e depois de 2012 até agora. O sistema político de Putin foi caracterizado principalmente por parte de alguns elementos de liberalismo econômico, da falta de transparência no governo, o nepotismo e a corrupção. Entre 1999 e 2008, a economia russa cresceu a um ritmo constante. Alguns especialistas atribuem a forte desvalorização do rublo de 1998 às reformas estruturais da era Boris Yeltsin, ao preço do petróleo e ao crédito barato em bancos ocidentais. Durante seus 2 mandatos como presidente, Putin assinou leis para uma série de reformas econômicas liberais, como o imposto de renda fixo de 13%, uma taxa de redução dos lucros, um novo código fundiário e uma nova edição do Código Civil. Durante esse período, a pobreza na Rússia foi cortada por mais da metade e o PIB real cresceu rapidamente. A Federação Russa é uma república semipresidencialista federal que tem o presidente como chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo. O legislativo é bicameral. Isso significa que a Assembleia possui 2 casas para representar o povo. A Duma, que é a Câmara Baixa, e o Conselho de Federação, que é a Câmara Alta do Parlamento Russo. Para você ter uma ideia melhor, a Duma equivale a uma Câmara dos Deputados aqui no Brasil e o Conselho de Federação ao Senado. Mas afinal, Putin é de esquerda ou de direita? Bom, para muitos especialistas, Putin não se enquadra em nenhuma das 2 ideologias. O que sabemos é que Putin é um homem autoritário que possui o apoio de partes da esquerda ao redor do mundo, porque se opõe aos Estados Unidos e à OTAN, mas também atrai o apoio da direita. Para entender exatamente qual é a ideologia política do Putin, nós conversamos com 2 cientistas políticos para que eles comentassem um pouco sobre o assunto. Vamos ver. O Putin é de direita ou de esquerda? Gente, na verdade, esses conceitos foram totalmente deturpados durante a história. Para só vocês terem uma ideia, lá na Revolução Francesa, que esses conceitos surgiram quando foi convocado que os 3 estados, nobreza, clero e povo, que na verdade eram a burguesia, fossem falar sobre o direito ou não de veto do Luís XVI, que mantinha todo o poder sobre ele. Daí a gente começa a ver algumas semelhanças. Sentaram à direita aqueles que acreditavam que o rei poderia sim vetar, tinha o direito de vetar. E à esquerda, ou os que acreditavam que o rei não tinha direito de veto. E aí o que acontece? Esses conceitos foram se deturpando. Hoje em dia no Brasil, por exemplo, a esquerda defende uma intervenção estatal muito maior do que a direita, que defende uma economia mais livre. Então, só para vocês terem uma noção, se fosse comparado com a Assembleia, já estaria completamente deturpado esses 2 conceitos e não teria como a gente adotá-los. Porém, para responder a pergunta se Putin é de direita ou de esquerda, nós precisamos ter em mente que Putin é um totalitarista, assim como já tivemos tanto representantes que se diziam de direita no poder, eles falavam que eles eram de direita e eram totalitaristas, como na esquerda. Temos exemplos, por exemplo, de Stalin, que a gente diz que é um representante da esquerda, e ele era extremamente totalitarista, assim como Putin. E temos também representantes que se diziam de direita, como, por exemplo, o Franco, lá da Espanha. Ele também era um totalitarista, como Mussolini, um fascista, e a gente percebe que, apesar de ter esses movimentos, todos têm uma coisa em comum, que o Putin também tem, que é o totalitarismo, que vai de Fidel a Franco, que vai de Hitler a Stalin. Todos eles são totalitaristas. E aí, a gente tentar enquadrar nesse conceito de direita e esquerda acaba se perdendo e acaba uma guerra ideológica totalmente sem sentido, porque na realidade todos eles têm
uma coisa em comum: eles querem a centralização, o absolutismo. Eles querem, na verdade, uma centralização de poder na figura deles. Outra coisa que é muito comum em todos esses totalitaristas, eram antes, sempre tem o apoio da massa. A massa popular sempre apoia esses líderes totalitários. No início, eles têm sempre um discurso que seduz. E aí, você aplica isso numa visão totalmente geral. Aqui no Brasil, nós temos a identificação muito explícita da identificação da massa com o que se dizem à esquerda, apesar da gente não poder usar esses conceitos, justamente porque eles estão deturpados. Agora, é muito mais importante a gente discutir o quanto é perigoso um líder totalitário, seja ele para o fascismo, para o nazismo, para o stalinismo, do que se ele está à direita ou à esquerda. A sociedade progrediria muito mais se a gente tivesse essa discussão como o cerne de uma sociedade civil, e não se ele representa a direita ou a esquerda, que vira uma guerra política. Obrigado mais uma vez pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Com relação ao presidente Vladimir Putin, bom, eu costumo sempre dizer aos meus alunos que o Putin é um socialista nos seus princípios e é um capitalista nas suas convicções, principalmente convicções pessoais. Se você for olhar para ele, é muito interessante. O Putin, que é hoje tido e referido por muitos bilionários do mundo, inclusive Elon Musk, como o homem mais rico do mundo, com patrimônio estimado acima de 600 bilhões de dólares. Obviamente ele não declara isso, obviamente ele não quer que as pessoas saibam disso, e obviamente ele não tem interesse com que os outros oligarcas russos tenham sequer ideia do que acontece. Mas a Rússia é um país que muitas vezes foi controlado pelo Vladimir Putin, as eleições foram controladas pelo Vladimir Putin, foram colocados, o Putin que há 20 anos se coloca no poder, substituindo o seu título político, coordenando de forma, mesmo que dentro dos bastidores, essa política russa, vem se tornando, obviamente, uma das pessoas mais poderosas do mundo, quando se fala nessa questão financeira, com grandes aliados políticos, principalmente países que têm aí o comunismo e esse lado mais esquerdista como seus apoiadores. Tenha como China, tenha como outros países ditatoriais, como Irã, por exemplo, né? Nós temos aí uma grande força política apoiando o Putin nesse sentido. Então, o Putin, com certeza absoluta, aí, ele é uma das pessoas mais ricas do mundo e ele traz dentro do seu interesse pessoal o capitalismo, obviamente, porque ele enriquece com isso, e traz dentro da sua filosofia política o comunismo, que é onde ele acaba tendo aí a grande máquina estatal trabalhando para ele.